Memphis Depay é o mais novo reforço do Corinthians. Com passagens por gigantes como Manchester United, Barcelona e Atlético de Madrid, ele chega ao time alvinegro com status de salvador da pátria. Mas afinal das contas, o Corinthians tem dinheiro para arcar com uma contratação desse patamar? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Como será o contrato de Depay? Originalmente, Memphis Depay estava livre no mercado. Ele não teve seu contrato renovado com o Atlético de Madrid da Espanha após a última temporada. Dessa forma, o atacante holandês de 30 anos chega ao Corinthians com um contrato até o final de 2026. Um dos pedidos do Memphis Depay para poder fechar com o timão foi justamente ele ter um percentual de tudo que o Corinthians conseguir com ações de marketing ligados à imagem dele, que é mais ou menos parecido com o que o Ronaldo Fenômeno fez lá em 2009, quando também tinha fechado com o Corinthians. Segundo informação do GE, entre salários, bônus e luvas, o contrato total de Memphis Depay envolve a bagatela de 70 milhões de reais. E todo esse valor será diluído ao longo do tempo de contrato dele. Isso significa que até o final de 2026, ele vai ganhar do Corinthians cerca de 2,5 milhões de reais por mês, o que o torna automaticamente um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Uma informação muito importante e relevante é de que a patrocinadora master do Corinthians, que é a casa de apostas Esportes da Sorte, se comprometeu a arcar com 80% de todo o custo da operação do Depay. Porém, a empresa nesse momento está sendo investigada por supostamente estar envolvida com jogos de azar ilegais e também lavagem de dinheiro. Então, por que eu digo que é uma informação importante e relevante? Porque isso pode, de repente, até interferir nessa situação do Memphis Depay. E isso tem que ser sim levado em consideração, porque eu vou até utilizar como exemplo um caso recente do futebol brasileiro. Vocês se lembram quando o São Paulo contratou o Daniel Alves? Na época, o tricolor garantiu que iria pagar o Daniel Alves com a ajuda de patrocinadores. Porém, no fim, o São Paulo não teve a ajuda de ninguém e acabou acumulando uma dívida multimilionária com o Daniel Alves. Tanto que quando o Daniel Alves estava na cadeia, o São Paulo tinha que pagar ainda uma bela bagatela para ele todo mês. O que podem esperar do Depay? Para quem já acompanha o futebol internacional, já conhece pelo menos um pouco do futebol do Depay. Para quem não conhece, trata-se de um atacante de muita habilidade, boa movimentação e é um bom finalizador. Não é um grande fazedor de gols, mas vai garantir pelo menos ali seus 12, 15 gols por temporada. Pelo menos essa foi a média que ele se acostumou a apresentar ao longo da carreira. E detalhe, não é que o Depay tá chegando no Corinthians já perto de acabar a carreira. Não, tá chegando com 30 anos ainda. É um jogador que estava até então no alto nível da Europa por Atlético de Madrid, Barcelona, Lyon, jogador de seleção da Holanda, tanto que estava agora nos últimos meses disputando a Euro. Então ele não chega no Corinthians já capenga, ele chega ainda como um grande jogador e pronto para fazer a diferença. Uma coisa que o Corinthians tem que se atentar é a questão das lesões. Nas últimas 2 temporadas ele teve números abaixo da média dele, justamente porque teve problemas e passou mais tempo no departamento médico. Falando agora em números. Na temporada passada, no Atlético de Madrid, ele marcou 9 gols. Na temporada 22-23, em que também passou boa parte machucado, marcou só 5 gols. Na temporada 21-22 foram 13 gols, na 20-21 foram 22 gols. Essa temporada de 22 gols foi quando ele ainda jogava pelo Lyon da França. Lá foi onde acredito que tenha vivido a melhor fase da carreira. E para mostrar que, de fato, essa temporada 20-21, em que ele marcou 22 gols, foi acima da média, nas anteriores ele tinha feito menos gols. Na 19-20 foram 15 gols e na 18-19 foram 12. É aquilo, para a realidade do Corinthians, que hoje tem Yuri Alberto, Pedro Raul, o Memphis Depay é muito superior a eles. Não tem nem comparação. Contas que o Corinthians não acertou. Aqui vem um ponto relevante. O Corinthians, desesperado para não ser rebaixado, vai ao mercado e faz uma contratação de impacto, com o tamanho de Memphis Depay, numa operação que vai acabar gerando para ele 70 milhões de reais mais ou menos. Mas aí que tá.
Como o Corinthians vai ao mercado e fecha um pacote de 70 milhões de reais com um jogador de patamar internacional, mas não honra com os seus compromissos antigos. É algo que chama a atenção, porque se fosse uma gestão responsável, o certo mesmo seria você primeiro honrar com os seus compromissos antigos, para depois pensar em fazer dívidas novas e assumir novos compromissos financeiros. Mas não é isso que está acontecendo. O Corinthians está simplesmente ignorando dívidas antigas para fazer uma certa maluquice e contratar o Depay. Vou mostrar aqui alguns exemplos do elenco atual do Corinthians e que o Corinthians está com problemas. Vamos começar pelo volante Ranieri. Ranieri chegou ao Corinthians no começo desse ano, vindo do Cuiabá, é um cara que é constantemente aproveitado, e o Corinthians recentemente não pagou a última parcela dele junto ao Cuiabá. Então o Corinthians deixou de pagar a parcela de 2 milhões e 400 mil reais. Prestem bastante atenção nos valores, porque aí vocês vão poder fazer uma comparação de o Corinthians não estar pagando 2 milhões e 400, no caso do Ranieri, e se comprometer a pagar 70 milhões pelo Depay até 2026. Outro jogador constantemente aproveitado que o Corinthians também ainda não terminou de pagar é o lateral direito Mateuzinho, que foi contratado do Flamengo no começo do ano. No caso do Mateuzinho, a parcela mais recente que o Corinthians já atrasou é no valor de 8 milhões de reais. E o problema do Corinthians não está restrito apenas aos jogadores. O Corinthians tem também dívidas com diversos empresários poderosos do futebol brasileiro. Um deles é o André Cury, que recentemente, após algumas vitórias na justiça, conseguiu bloquear cerca de 15 milhões de reais das contas alvinegras. Só que somando com outros processos que o André Cury tem contra o Corinthians, esse valor pode chegar a 30 milhões de reais. E, detalhe, o André Cury, no caso desse processo que ele venceu do Corinthians e bloqueou um valor do clube, era referente ao Corinthians não ter pago um repasse a ele, uma intermediação da venda do volante Ederson. Se lembram do Ederson, que agora está até sendo convocado para a seleção? Ele era do Corinthians, foi vendido para a Salernitana da Itália antes de chegar à Atalanta, onde está atualmente, e na época o Corinthians se comprometeu a pagar 15% do valor da transação ao André Cury, mas o empresário nunca viu esse valor. Pague apenas o que quer. Então, com eu mostrando para vocês algumas dívidas que o Corinthians ainda tem pendentes, fica de fato essa reflexão. Dê calote e pague apenas o que quer. Então, se o Corinthians nesse momento quer o Depay para tentar fugir da Série B, beleza, vale um investimento. Mas honrar com os compromissos antigos, isso o clube acaba deixando de lado. E assim, é uma situação delicada, porque parece que é o que essa diretoria atual do Corinthians tenta fazer, essa gestão. Sempre que estão num momento de pressão, no caso agora até na zona do rebaixamento, eles apelam para ir no mercado e tentar contratações. Fizeram isso recentemente, trazendo Thales Magno, trazendo Alex Santana, André Ramalho, Hugo Neneca, agora o nome da vez é o Depay. É sempre assim. Quando se vêem pressionados, correm para fazer contratação para ser um certo cala-boca, para a torcida e para a imprensa. Isso é nítido. Tanto que, peguem o histórico, Memphis Depay será o 19º reforço do Corinthians para 2024. Os times mais organizados do Brasil, por exemplo, não fizeram 19 contratações se você pegar aí nos últimos 2-3 anos. Ou seja, o Corinthians contrata basicamente no desespero. Eu particularmente acho que a contratação do Depay vai ser muito bem sucedida. É um ótimo jogador. Eu acredito até que com ele o Corinthians não tem chance nenhuma de ser rebaixado. Mas é aquilo, a contratação, ela é justa? Porque é aquilo, se nós tivéssemos um fair play financeiro no futebol brasileiro, essa contratação nunca aconteceria. Simplesmente porque como um time vai contratar um jogador, sendo que não pagou outros jogadores que contratou ainda nesse ano? Tudo ou nada. Basicamente parece ser tudo ou nada o pensamento da diretoria do Corinthians para não ser rebaixado. E por que eu digo isso? Porque eles estão preferindo arriscar agora 70 milhões até 2026 no Depay, para o Depay chegar e resolver a parada, do que não trazer ninguém e de repente o time ser rebaixado. Porque imaginem a tragédia que seria o Corinthians, com as contas que tem atualmente, ir para uma Série B, onde vai ver cair valor de patrocínio, provavelmente sócio-torcedor, principalmente cota de televisão, tudo isso tem um impacto muito significativo. Então por isso o Corinthians tenta apelar agora, mesmo contra ser uma coisa organizada, e traz o Depay na esperança de ele salvar a pátria. Basicamente é isso.
Não é o certo, mas é o que o Corinthians tenta fazer como uma última cartada. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários como que você enxerga essa certa irresponsabilidade financeira do Corinthians em fechar a contratação de Memphis Depay, jogador de patamar internacional. Comenta aí. E queria saber também se você tá curioso para ver o Depay atuando no Brasil. Eu particularmente tô e muito. É um jogador de muita qualidade técnica e ainda mais a gente levando em consideração que o nível do futebol brasileiro é inferior ao nível da Europa, creio que por aqui Memphis Depay vai deitar e fazer muito sucesso. Mas quero saber também de você qual que é a sua análise. Então, bom galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa sexta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!